se pode. Então, eu vim debaixo da bênção dela. Amém. Eu estava ali, porque eu não gosto de fazer nada da minha vontade. Eu disse, Senhor, qual é a palavra? Confirma. Aí o irmão vai e abre em Daniel. Peço aos amados irmãos que abrem Daniel, capítulo 6 e versículo do 15. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram-lhe: Sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas que tinha dito, ou o decreto que o rei estabelece, se pode mudar? Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançasse na cova dos leões. E falando o rei, disse: Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou a Daniel em voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se aí acaso que o teu Deus, que tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou o rei: Ó rei, vive para sempre. Amém. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque creram no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinha chegado ao fundo da cova, os leões se apoderam deles e lhes esmagaram todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e língua que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino e os homens temam e tremam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio durará até o fim. Aleluia, pode sentar. Amém. Deus me chamou muita atenção quando eu recebi a proposta. Deus já tinha me dado essa palavra. Eu disse: Senhor, essa mesma palavra qual o Senhor quer que eu leve, porque eu não quero fazer nada de mim, mas eu quero fazer a tua vontade. Então o Senhor chegou aqui, já confirmou, e amém, glória a Deus, porque o Senhor é lindo e maravilhoso. Daniel foi levado para o reinado de Nabucodonosor, preso, cativo, porque aquele reino ele foi tomado, Judá foi tomado ali, e Daniel, Cedraque, Mesaque e Abednego foram levados para aquele reino. Porém eles foram para um lugar, e o rei ofereceu as mesmas coisas que ele comia, as mesmas coisas que ele bebia. Então Daniel disse que não queria, porque Daniel no seu coração disse que não queria se contaminar, não queria ser igual a eles. Então Daniel se separou, Cedraque, Mesaque e Abednego também se separaram. Mas aquele jovem, tinha outros jovens a qual comeram as bolotas a qual o rei tinha entregue. Ei, não é porque eu e você estamos em lugares que não é propício para a gente que a gente vai se corromper. Daniel não se corrompeu naquele lugar. Daniel continuou naquele lugar, e Daniel foi visto como um homem íntegro e reto. Daniel começou ali a fazer
um reinado. Aquele homem prosperou ali naquele lugar. Ele teve a oportunidade de receber vestes reais, receber vestes púrpuras, ali ficar, mas ele disse: eu não quero, eu só quero estar aqui com meu Deus. Amém. E aí foi o reinado ali. Daniel, aquele rei, reinou, entrou outro rei, ali o pai morreu, entrou o filho, mas aí continuou Daniel ali naquele lugar, e ninguém tocava em Daniel, ninguém mexia. Porém Daniel, a gente que somos crente, quando a gente chega num ambiente, a gente é notado, a gente começa a ser observado. Com Daniel e conosco não é diferente. Quando a gente é observado, as pessoas começam a observar os nossos defeitos, as nossas falhas e nossas qualidades. Porque ali Daniel, eles procuraram ali alguma falha, mas não conseguiram encontrar. Aquele rei, o rei Dário, constituiu ali sobre o reino 127 príncipes ali naquele lugar. Príncipes, ele reconstituiu ali também presidentes ali naquele lugar para que reinasse ali junto com ele. Aquele pessoal ali não era maior que ele era o rei a qual ele decretava. Porém existia ali aqueles homens a qual ele levantou, príncipes ali, presidentes, a qual seria homens muito grandes, assim, mostrando para o pessoal lá, né? Pra gente, o nosso maior grande é o grande eu sou. Então aquele rei, o rei Dário, colocou esses homens diante dele, e aqueles homens começaram a observar Daniel, e começaram a ver, começaram a procurar uma falha, começaram a procurar um defeito, e não achava falha, não achava defeito, porque aquele homem era um homem íntegro, reto, perante ao Senhor, perante a lei dos homens, ele não tinha falha. Ele tinha a sua devoção a Deus, a qual ele chegava todos os dias, ele orava 3 vezes por dia. Ele sempre se prostrava diante do seu Deus, diante do nosso Deus, 3 vezes, para estar ali em comunhão com Deus. Ele estava ali sempre, ali conversando com Deus, na sua comunhão, e ele hora nenhuma se corrompia, e ali eles começaram a procurar. Quantos de nós, alguns aí fora, procuram a falha em nós, para nos acusar, para querer nos parar? Ali queriam parar Daniel, porque não existia homem ali igual a ele. Amém. Eles poderiam até ser chefe, poderiam ser príncipe, mas igual a Daniel, eles não chegavam. Então, eles começaram a observar, e agora o que a gente vai fazer? Aí ali se reuniram: ei, seu inimigo, para tentar lhe parar, para tentar lhe atacar, ele vai até fazer aliança com outros, para fazer algo contra você. Aleluia. Porém o nosso Deus, ele vê tudo. Amém. Glória a Deus. Aí eles se reuniram e começaram ali a projetar, ali, tentar parar, fazer alguma coisa, e disseram assim: se a gente não pode com ele dessa forma, não achamos falha, não achamos nada a qual podemos ali falar, ali acusar, então vamos fazer o seguinte: vamos usar a lei dele, vamos falar com o rei. E ali projetaram, ali arquitetaram tudo, e se reuniram aqueles 100 e poucos homens, ali a qual o príncipe se juntou ali com os governantes, a qual se juntou com os presidentes, e foram ali fazer aquele decreto. E fizeram um decreto que por 30 dias ninguém poderia ali estar ali invocando deuses, ali ou então orando, ou qualquer deus algum, não poderia estar ali presente perante, nem se prostrando, mas só para o rei, dizer que o rei vive. Porém aqueles homens, eles entendiam que Daniel jamais ia se prostrar diante do rei, porque aquele homem sabia de onde vinha Daniel, qual era o caráter de Daniel. Então eles fizeram ali algo como quem diz assim: agora pegamos. E ali foi preparado tudo contra Daniel. Nossas vidas não é diferente. Tem pessoa que arquiteta contra nós, tem pessoas que batem no nosso ombro, diz que é nossos amigos, e se reúne e faz aliança contra nós. A gente tem que ter muito cuidado. Naquela época foi com Daniel, mas nessa época é conosco. Amém. Porque aqui está falando de Daniel, mas a gente traz para nosso dia de hoje, e não é diferente. A gente somos crentes, mas a gente temos que estar em alerta. A gente temos que estar sempre em alerta com
o Senhor primeiramente, orando, jejuando, estamos tendo que estar sempre se santificando, porque o inimigo ele anda de redor, atrás daquele a qual ele pode tocar. Só que Daniel, ele tinha ali a sua vida de oração, a qual ele não deixava hora nenhuma, por conta de um decreto, e o decreto não parou a Daniel. Aqueles homens ali, eles foram até lá o rei revogar ele, foi até lá, porque todo decreto não pode ser revogado. Nenhum decreto a qual o rei faz, que ele coloca seu anel, pode ser revogado. Então aqueles homens sabiam que não podia revogar, aqueles homens sabiam que ali ele poderia pegar agora Daniel, queria matar Daniel, porque o projeto do maligno, o projeto do inimigo, ele não é para nos tocar, ele não é para chegar para dizer assim, você vai chorar, é para matar. Ele não brinca de ser inimigo, ele não brinca de ser potestade, ele não brinca de ser o adversário, porque ele quer ali parar, ele quer acabar com tudo, ele quer dizer assim, eu vou tocar, vai morrer e acabou-se. E ali aconteceu assim com Daniel. Glória a Deus, aleluia. Se a gente for ver Jó foi um homem íntegro, reto, perante a presença de Deus, ele não foi falho, mas o inimigo, se a gente for colocar as mesmas, a gente vai ver que a mesma condição de Daniel foi a de Jó. Jó, ele foi observado pelo inimigo, o inimigo foi se apresentar a Deus junto com os anjos lá no céu, e o Senhor disse, de onde tu vem? Eu venho de rodear a terra, tem visto o meu servo Jó, Jesus testemunhou sobre Jó, tem visto o meu servo Jó. Se Jesus testemunhou, porque Jesus viu, Deus viu que ele já estava olhando, observando a Jó. Amém. E ali o Senhor disse assim, homem íntegro e reto. Amém. Não tinha nada contra aquele homem. Aquele inimigo foi e disse assim, deixa eu tocar, para ver se ele vai ser como ele é contigo. Deixa eu tocar. O inimigo tinha tanta sede na vida de Jó, que na medida que Deus disse vai, ele foi com tanta rapidez, que acabou com tudo, queimou tudo, acabou com os filhos, acabou com tudo ali daquele homem. Mesmo assim, foi Daniel. Todos nós que estamos na presença do Senhor, temos uma proteção de Deus. Amém. Porque ele diz que envia seus anjos ao nosso respeito. Ele envia os seus anjos eles vêm para estar aqui conosco, para que nenhum ataque chegue até nós, para que ele venha um anjo de guerra, venha um anjo da resposta, venha a mensagem, e assim o Senhor dá ordem dos seus anjos ao nosso respeito. Ali foi com Daniel, mas conosco acontece também. E a gente tem que estar sempre entendendo, a gente tem que ter uma visão, não só da carne, mas visão de espírito, visão de reino, porque a Bíblia diz, a palavra diz que a nossa luta não é contra sangue, nem contra carne, é contra principado, potestade, príncipe das trevas. Ei, quem se levantou contra Daniel foi os homens? Não. Que se levantou contra Daniel foi quem é o nosso adversário verdadeiramente. O nosso adversário, ele tem tanta raiva de nós, tem tanto ódio de nós, porque ele já é condenado. Então ele quer condenar mais alguém, ele quer levar mais alguém. Ele não pode mais se arrepender, ele não pode mais, porque ele já tem a sentença dele. E nós ainda podemos, mesmo que somos falhos, podemos chegar, Senhor, nos livre, Pai, me perdoe, Pai, estou aqui, eu peço a tua presença, perdoa, Senhor, faz algo novo dentro de mim. E ali o Senhor perdoa, a gente tem mais uma oportunidade, tem mais uma chance, mas ele não. Então a luta dele todinha é para que a gente venha perder o que a gente tem com o Senhor. Aqueles homens, eles foram, se apresentaram, chegaram lá, disseram assim, ó rei, tem aqui, vamos só fazer durante 30 dias, vamos aqui adorar você, porque não pode adorar nenhum Deus e tal. O rei achou, disse assim, né? Ele não pensou, ele foi ali, porque tem pessoas que eles tem uma maneira tão sutil de vir até você e começar ali a ocupar
a sua mente com algo que você nem percebe o que você está fazendo. E o rei, ele não percebeu, porque no momento ao qual ele entendeu que Daniel ia ser ali colocado na cova dos leões, ele se entristeceu. Então, se o rei tivesse ali olhado com os olhos espirituais, ele jamais tinha feito esse decreto. Só que foi uma arquitetação, foi algo que foi ali arquitetado, algo que foi estudado por aqueles homens. Era 100 e poucos homens a qual estudaram sobre Daniel, a qual olharam o comportamento, a qual queria pegar ele de qualquer jeito. Então ali eles começaram o quê? A manipular o rei. Ei, quantas pessoas têm manipulado outras contra nossas vidas? Quantas pessoas se colocam na posição de nosso adversário? Porque tem coisas que é o diabo e tem coisas que não é o diabo. Porque se a gente for olhar a Bíblia, lá em Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. 1000 é espiritual, 10.000 é normal, ou 1.000 ou 10.000 é espiritual e 1.000 é normal. Normal como, Deinha? Porque o rei Davi, ele tinha perseguições carnais e tinha perseguições espirituais. E quando Deus deu esse salmo a ele estava dizendo assim, que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita. Ainda que seja 1000 espiritual e 10.000 homens que vêm me atacar, também vai cair. Então a nossa luta sempre também tem homens e mulheres a qual vem nos atacar. Mas a gente vai retribuir do mesmo jeito? Não. Porque a nossa luta não é carnal, é espiritual. Então vai levantar irmão a qual vai nos atacar e a gente vai dizer, gente, e o que foi que eu fiz? Nosso irmão recebeu uma seta. Nosso irmão é falho. Se a gente for brigar com o nosso irmão, a gente tem o dever de fazer o quê? Orar. Daniel, ele não foi brigar com ninguém. Daniel, ele não foi até alguém. Ele foi até o Senhor. Continuou se prostrando as 3 vezes a qual ele se prostrava. Ele não brigou. Ele não lutou com carne. Ele foi até o Senhor. Ele foi, Senhor. O Senhor está vendo. O Senhor vê tudo. Então Daniel se prostrou diante de Deus. Daniel não precisou se defender. Daniel não temeu porque ia para uma cova, porque ele sabia que quem era com ele. Daniel não chegou a dizer a ninguém. Daniel ficou lá. Daniel foi para lá, para o quarto dele, onde um quarto tinha janela, onde era aberto, aonde eles viram, aonde eles testemunharam, aonde todos eles viram, porque eles estavam vigiando Daniel. Ei, cuidado com quem está lhe vigiando. Porque Daniel estava sendo vigiado. Porque ele já estava preparado, ele já sabia o que ia acontecer. Ele já sabia que Daniel ia se prostrar. Então eles começaram a vigiar. E Daniel deixava as janelas abertas. A Bíblia diz que as janelas de Daniel, do quarto dele, estavam abertas. Então eles viram quando Daniel se prostrou diante do Senhor. Então quando eles viram isso, eles foram até o rei se queixar. Ele vai até o rei e diz, ó rei, o senhor não fez ali aquele decreto a qual ninguém poderia se prostrar diante de Deus nenhum? Sim, fiz. Mas Daniel se prostrou diante do dedo do rei. Aí o que é que o rei faz? Chama Daniel. E o rei mandou chamar. Só que bateu uma tristeza tão grande no rei, que ele ficou tão triste, que ele disse, meu Deus, logo que Daniel, conjecturando com minhas palavras, e ele mandou chamar. E ali ele mandou abrir a cova, ele mandou tirar aquela pedra ali, e mandou colocar Daniel ali dentro. E quando coloca aquela pedra, homem nenhum pode tirar, porque ele ainda sela com um anel.
decreto selado com o anel do rei, ele não pode ser revogado. Mas eu vou dizer uma coisa nesta noite, para mim e para você. Ei, Deus tira sono de rei, Deus tira sono de príncipe, Deus tira sono de qualquer pessoa. Quando Deus quer operar na sua vida, não tem impedimento, não tem ninguém a qual impeça o agir de Deus na sua vida. Porque Deus, ele opera, ele tira sono. O rei não quis nem se alegrar, ele não quis nem instrumento. O rei ficou de jejum, o rei ficou orando, o rei estava ali intercedendo por Daniel. Ei, até que você não espera, vai ter que interceder por você. Pode até se levantar, pode até vir um decreto, pode até vir as astucias do maligno, as ciladas, mas o Senhor, ele levanta até aquele a qual você nunca nem esperou para estar intercedendo pela sua vida. E ali não foi nada mais, nada menos quem foi o rei. O rei perdeu o sono, o rei não quis comer, o rei ficou jejuando, o rei ficou ali intercedendo, pedindo a Deus, porque Daniel estava na cova. E quando o rei mandou levar Daniel, o rei diz assim algo que me chamou a atenção: tu vai, mas o teu Deus, ele te livrará. O rei tinha certeza que Deus ia livrar Daniel. Ele até temeu, mas ele foi. Ele não ficou parado, ele não ficou quieto. Ele foi jejuar e orar. Ele ficou ali na intercessão. Senhor, o Senhor é Deus vivo, o Senhor é o Deus de Daniel. Eu já vi milagre, o Senhor operou milagre com Daniel, com Cedraque, Mesaque e Abednego. O Daniel ali olhou, falou com Deus. O Senhor ali revelou um sonho, o Senhor fez coisas grandes. E ali eu creio que aquele rei ficou ali daquele jeito e dizendo: eu creio que o Senhor vai livrar Daniel. Porque eu creio nisso, meus irmãos. Quando a gente está assim com algum irmão, a gente vai fazendo isso. E ali ele tinha um amigo. Daniel era amigo do rei. Era amigo, se não fosse amigo, ele não estava daquela forma. Ali o rei tinha ali algo com Daniel, porque Daniel, ele sabia quem era Daniel. E ali o rei, eu acho linda essa passagem, porque Deus tirou o sono do rei. E o rei ficou ali. Levantou-se o rei e foi depressa à cova dos leões. O rei não dormiu, porém o rei se levantou. Eu creio que o rei se levantou até antes do horário que ele se levantava e correu depressa para ver como era que estava, porque o rei, ele sabia, porém ele não tinha certeza, porque aqueles leões era colocado ali pessoas a qual fazia as coisas erradas, e os leões, olha, na mesma hora os leões pegavam, o leão tirava, não sobrava nem os ossos. Então o rei, ele sabia, mas ele tinha aquela dúvida dentro dele. Normal, porque quem não conhece a Deus sempre vai ter dúvida. Quem não conhece a Deus sempre vai ter aquela duvidazinha. Foi falado de Tomé. Tomé, ele andou com Jesus e ainda era daquele jeito. Imagine, pouca fé, não tinha fé, estava ali assim, eu só acredito se eu ver a mão dele. E ali, imagine o rei, a qual só conhecia Jesus de ouvir falar, de ouvir as suas grandezas, as suas maravilhas. Imagine, Tomé andou lado a lado, andou com ele. Então o rei correu depressa e foi até a cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou a Daniel com voz triste. Olha só, o rei, a qual fez um decreto, a qual jogou Daniel dentro de uma cova. Ele vai no outro dia, chama Daniel com voz triste. Aleluia. Mas aí o Senhor é grande, o Senhor é tremendo. E ele diz, né? Eu acho lindo. E disse o rei Dário: Daniel, servo do Deus vivo. O rei, ele tinha a certeza de quem a Daniel servia. Servo do Deus vivo. Daniel, o rei chama. Daniel, servo do rei vivo. Ele estava esperando o quê? Um grito.
Ele estava esperando Daniel dizer: eis-me aqui, estou vivo. Aleluia. E Daniel diz: é muito lindo, viu? E Daniel falou ao rei: o rei vive para sempre. Aleluia. O rei vive para sempre. O rei que ele estava falando não era o rei, só o rei, mas era o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que operou milagre e maravilha. Quando o rei entendeu que Daniel disse: o rei vive, porque o Senhor, ele vive, ele reina para sempre. E ali o rei ali se alegrou, o rei ali ficou ali, eu creio que ele ficou em choque, porque nunca tinha se visto algo tão profundo, algo tão misterioso, algo tão tremendo assim que Deus tinha feito. Alguém entrar dentro de uma cova com leões famintos e sair ali falando: o rei vive. Glória a Deus. Aleluia. E ali o Senhor vai e faz a sua obra na vida de Daniel. Amém. E o rei diz assim: ei, tira a pedra. Ei, qual é a pedra que está impedindo hoje na sua vida? Qual é a pedra que hoje está impedindo na sua vida de você fazer aquilo a qual Jesus quer que você faça? Amém. Glória a Deus. Qual é a pedra que Deus quer que a gente tire hoje? O rei mandou tirar a pedra para Daniel sair da cova. Ei, qual é a pedra que você tem que tirar para você sair? Qual é a parte da sua vida a qual você deve mudar? A qual você deve tirar a pedra a qual tem impedido de Deus chegar e Deus agir na sua vida? Glória a Deus. Porque tem pedra na nossa vida que vai impedir. Pedra é impedimento. Pedra é algo que não deixa a gente passar. Pedra está dizendo: se ele mandou remover a pedra, é porque ele não podia tirar. Ele mandou remover. Mas hoje o Senhor está perguntando: qual é a pedra a qual na sua vida você quer que ele remova? Glória a Deus. Qual é a pedra? Qual é a área da sua vida que ainda tem uma pedra impedindo, com um impedimento na sua vida? Porque ali para Daniel sair de uma pedra, os leões não eram impedimento para Daniel, porque os leões, o anjo teve lá, o anjo foi, pegou assim na boca lá dos leões e disse: olha, você não vai comer agora, você vai esperar um pouquinho, viu? Você não vai comer agora não é o momento. E aí os leões ficaram quietos. Ainda mais, deitadinho perto de Daniel. Eita glória, aleluia, Jesus. Ficaram lá, quietinho. Porque Deus ordenou o anjo para ir até lá, para ali topar a boca daqueles leões, fechar. É assim que Deus está fazendo na nossa vida, tapando e fechando a boca dos nossos leões contra a nossa vida nesta noite. Porque o leão pode até rugir, o leão pode até vir até nós, mas o Senhor manda o anjo. E ali o anjo foi, e ali tapou a boca dos leões. E o rei diz: ei Daniel, vem para cá, chama Daniel, manda tirar a pedra. Quando Daniel chega lá e diz: olha rei, o Senhor não encontrou nada que pudesse me acusar. Então, quando a gente é íntegro e reto, o Senhor entra com justiça na nossa vida. Amém. Quando a gente não está íntegro e reto, o Senhor também age. Mas o Senhor não vai ser justo, porque aquilo que fazemos, a gente também temos que pagar. Você tem que entender que Deus é amor, mas Deus é justiça também. Se você é falho e não se corrige, não se coloca no lugar, então Deus, ele vai agir de forma a qual você está sendo. Se você é íntegro e reto, Jesus vai usar com você ali, ele vai fazer, ele vai agir de benevolência com você. Amém. Mas se você está aí, está se fingindo, está querendo ser, está querendo fazer o que não é certo, aí você acha que Deus vai passar a mão em você? Não vai de jeito nenhum. Deus não passa a mão em crente a qual é desobediente. Deus não tem negócio com gente desobediente. Mas Deus, ele tem algo com pessoas que é íntegro e reto. Pode até ser falho, porque aqui não tem ninguém bom, tem falhos, mas que está na presença do Senhor dizendo assim: Pai, esse aqui, tira todo eu, vai tirando, vai limpando, e o Senhor se agrada. Mas quando a gente tem o eu, a qual a gente não quer mudar, a qual a gente não quer tirar,
continua. Aleluia. Ei, tem deserto que é para nos ensinar, para nos fortalecer. Porque deserto fortalece crente. Glória a Deus. Mas tem deserto que é você que entra por causa da sua rebeldia. Aleluia. Glória a Deus. E Deus, Ele age com justiça. Ele é amor, mas é justiça. Glória a Deus. Ele só vai entrar com justiça se você for justo. Ele vai entrar com justiça. É justo, ele entra com justiça. Ele entrou na vida de Daniel porque não tinha falha, não tinha nada qual podia ali atacar Daniel a fazer algo contra Daniel. Nenhum decreto contra Daniel. E sabe o que é que faz mais? Aleluia, glória a Deus. Nosso Deus, Ele é tão lindo, tão maravilhoso, que quando Ele entra com justiça, aqueles que prepararam a forca, aqueles que prepararam a cova, aqueles que prepararam ali, qualquer preparação, eles é quem cai nela. Oh, glória, aleluia, Jesus. Amã preparou uma forca para Mardoqueu. E quem foi que caiu nela? Quem foi que foi? Ele e a família dele e os amigos que estavam compactuando com ele. Glória a Deus. Com Daniel foi do mesmo jeito. Aqueles a qual projetaram aquele projeto foram tudo ali, entraram, o rei deu um decreto e mandaram todos eles, seus filhos, suas mulheres, todos, porque foi uma maldição lançada tanto neles como na casa deles. O Senhor, quando Ele opera de forma justa. Ele não é injusto. Então ali o rei disse assim: manda chamar aqueles a qual fizeram o decreto contra Daniel. Manda chamar aqueles a qual eles planejaram, arquitetaram. E quando eles foram chamar, quando chegaram, assim que abriram ali a cova, que colocaram eles, não sobrou nenhum osso. Aleluia. Louvado seja Deus. A gente tem que ter muito cuidado. Eu digo por mim, porque a Bíblia diz que cuide esse homem que está de pé para não cair. Então, eu digo eu também, a gente tem que ter muito cuidado como é que a gente vai agir com nossos irmãos. Porque a nossa luta hoje é grande. Aí vem luta terrena, luta espiritual, vem luta de tudo que é jeito, vem naval, mas o Senhor diz: estou aqui contigo. Estou contigo. O Senhor diz: nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prevalecer. O Senhor diz na palavra dele. E o Senhor, se a gente for contar aqui, se cada irmão for contar o que Deus já fez na vida de cada um aqui, a gente passa noites e noites e noites e não para, porque é tanto milagre, é tanto operar de Deus nas nossas vidas, a qual a gente vai dizer assim: meu Deus, é muito operar, é muito milagres. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E a gente temos que entender que a gente não tem que estar com adversidade com nossos irmãos. A gente não tem que estar com falsidade. A gente não tem que estar com mentira. Larga tudo que você tinha, larga tudo que você era, tira tudo, todo eu, vai tirando, vai limpando, vai se limpando de si e vai se enchendo do Senhor, porque Daniel, ele se enchia do Senhor, ele não queria saber do que tinha lá no reino, ele não queria estar ali com patota. Você não vê ali Daniel junto com aqueles homens. Daniel fazia parte, Daniel, ele estava ali, ele foi colocado ali como um presidente, se eu não me engano, e ele estava ali, ele era um deles, mas ele não estava ali junto com eles, ele não ficava junto com eles, porque ele sabia o que ele tinha com o Senhor. Ele não vivia de mistura, ele não vivia de xerifes, ele era quem ele era, ele não tinha xerifes dele. Porque tem gente que quer ser xerifes, quer ser cópia. Seja original, não seja cópia de ninguém. Amém. Seja original. O Senhor lhe trouxe nessa noite para dizer que você é original. Ele fez um por um aqui de forma dele. Ele pegou ali o pó, como a irmã veio, explicou. Ele tirou o pó, chegou ali, fez ali você. Cada um foi feito aqui de uma maneira especial. Você é única, você não é cópia, você não é xerox, você é original. Aleluia. Não copie ninguém, você não precisa copiar ninguém, você não precisa se misturar com ninguém para mostrar quem é você. Porque o próprio Senhor, ele revela o seu caráter, ele lhe mostra, ele fala bem de você. Porque ali, eu já dei até a explicação aqui de quem ele foi e falou. E quando Deus não fala, Deus usa alguém para dizer: olha, Daniel é um grande homem de Deus. E aquele homem,
o rei Dário, ele se prostrou diante de Deus. A melhor coisa é que ele mandou ali cartas, ali decreto, dizendo que só tinha um Deus naquele reinado, que não tinha deuses nenhum estranho, era só o Deus de Daniel, o Deus que era Deus vivo, o Deus que era o Deus tremendo. Ali acabou-se aquele negócio de estar ali adorando outros deuses, porque aquele rei tem um decreto que só havia um rei, o rei vivo, o rei de Daniel. Amém. Glória a Deus. Quantos comem 2 mesas? Ai, irmã, eu não vou não. Comer 2 mesas não vai não. É tanto exemplo que a gente pode dar. É pouco. A gente acha que não é muito. O inimigo, ele é tão sutil que é no mínimo detalhe a qual você está ali. Você pega seu tempo. Aí está aqui, olha. Arma de Satanás hoje. Olhando besteira. Às vezes a gente está rindo com algo que está blasfemando contra Deus. Eu estava vendo um dia desse um cara aqui no celular aqui com coisinha de Deus. Aí quando aparecia a imagem ele fazia aí começa ali uma blasfêmia contra Deus. É no mínimo detalhe a qual você está comendo em outra mesa. É o mínimo detalhe a qual a gente tem que ser chamado a atenção, porque muitas das vezes fazemos sem ter entendimento, sem saber. É o mínimo detalhe. E eu ali olhei, eu disse, meu Deus, que negócio é esse? Aí eu até ri, mas depois o Senhor me chamou a atenção ali, e eu comecei a observar. Eu disse, eita, estás falando do Espírito Santo. Eita Jesus, que negócio é esse? E o Senhor disse que não há perdão para quem zomba do Espírito Santo. Não há perdão para quem faz essas coisas contra o Espírito Santo. E a gente tem que entender o que é que Deus quer na nossa vida. Deus quer o quê? Que a gente seja íntegro, reto, obediente. Quando a Bíblia diz que quando a gente obedece, existe 2 montes. Em Provérbios, se eu não me engano. Existem 2 montes. O monte da bênção e o monte da maldição. Quando a gente é obediente, abençoado será a sua casa, suas finanças, seus filhos, seu marido, sua esposa. Abençoado será a sua geração. Abençoado é bênçãos. Mas quem anda na desobediência, amaldiçoado será a sua casa, seus filhos, seu marido. É a maldição. É a Bíblia que fala, é a boca de Deus que fala, não sou eu. Cabe a você. Eu não estou aqui para olhar defeito de ninguém. Não estou aqui para examinar ninguém. Porque a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Quem tem que se examinar somos nós. Daniel, ele se examinava todo dia. Ele dizia, eu não quero estar em coloio. Eu não quero estar ali junto. Eu quero estar na minha. Eu quero ficar na minha casa. Eu vou para minha casa orar. Ficar em adoração. Ele não se corrompeu hora nenhuma. Daniel passou muitos anos nesse palácio. Mas ele nunca se corrompeu. Porque ele sabia que ele servia. Ali, se a gente for para a Bíblia também de José. José foi para o Egito. José não se corrompeu. José não fez o que aquela mulher queria. José correu da presença do mal. Foi preso. Ele não se corrompeu hora nenhuma. Ele não se compactuou ali. Mas ele foi ali um governador. O 2º homem depois do rei. Glória a Deus. E Daniel foi um homem muito próspero aqui. Amém. Ele foi muito próspero. Ei, quer ser próspero? Não porque você está procurando prosperidade. Obedeça ao Senhor. Porque você não pode, você não precisa correr atrás da bênção. A bênção corre atrás de você. E eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém?